Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. É de fato uma alegria voltar a esta amada igreja. Eu quero agradecer aos irmãos, as orações, a todo o carinho, o apoio na nossa vida e na nossa caminhada ministerial. Eu estava aqui durante os cânticos lembrando que eu fui seminarista aqui no Recife, no Seminário Presbiteriano do Norte, e fui seminarista desta igreja. Trabalhava lá em Brasília Teimosa, na época do reverendo Benedito, e foi realmente uma bênção para mim. Eu estava me lembrando dos presentes que eu recebi da SAF naquela época. Então a SAF da igreja sempre foi muito generosa. E como foi um encorajamento para nós seminaristas a recebermos irmãos dessa igreja falando que estavam orando por nós, que estavam nos apoiando em nossa caminhada no preparo teológico, e ao longo dos anos não foi diferente. Eu tenho recebido sempre e-mails, comunicados de irmãos dessa igreja dizendo: a primeira igreja do Recife está orando por vocês. E isso tem realmente assim enchido o nosso coração de muita alegria, de esperança e também encorajamento. A Rossana e eu, nós temos gastado o nosso tempo, a nossa ênfase ministerial a 50% na região amazônica, onde nós permanecemos, ainda hoje trabalhando com foco entre as populações indígenas. Ali na nossa equipe, a equipe Amanagé, graças a Deus, nós somos hoje 50 missionários que trabalham em 12 tribos indígenas diferentes, ao longo da calha do Rio Negro, e nós estamos orando para entrar com a nova equipe missionária no Alto Rio Solimões. Então fica aí já também um pedido de oração para a igreja agora para 2014, para Deus abrir as portas, confirmar, levantar os missionários necessários para entrarmos na região do Alto Rio Solimões, onde há 13 etnias indígenas que jamais ouviram o Evangelho do Senhor Jesus. Eu estive desde junho do ano passado mapeando aquela região. Ao longo deste ano, outras pessoas conduziram as mesmas pesquisas, e há 13 etnias indígenas conhecidas, com as quais nós tivemos algum contato, numa região bastante remota. Essas etnias jamais ouviram o nome do Senhor Jesus em toda a sua história. E as portas estão abertas, Oremos para que Deus levante, primeiramente, missionários, homens e mulheres dispostos a levar o Evangelho do Senhor Jesus àqueles que pouco ou que nada ouviram. Então, Rossana e eu estamos dedicando metade da nossa ênfase ministerial na região amazônica, e a outra metade nós temos nos dedicado para treinar e acompanhar equipes missionárias em lugares que nós chamamos de lugares áridos. São aquelas regiões no mundo onde o Evangelho ainda não chegou, jamais se ouviu o nome de Jesus, ou onde o Evangelho já chegou há 10, 20, 30 anos e ninguém ainda se converteu. Há diversas regiões assim ao redor do mundo. Estivemos, por exemplo, na região do noroeste da Gâmbia, onde uma equipe missionária trabalha há 35 anos sem nenhuma conversão. Sabe o que é você trabalhar 10, 20, 30, 35 anos sem ninguém se entregar ao Senhor Jesus? Estivemos, por exemplo, no norte da Índia, dando treinamento a missionários que trabalham há 17 anos no mesmo lugar, na mesma cidade, e onde ainda não nasceu uma igreja do Senhor Jesus. São homens e mulheres que estão dando suas vidas nos lugares mais difíceis, nos lugares mais remotos, e que precisam muitas vezes de treinamento, mas sobretudo de encorajamento. Então nós estamos aí com essa ênfase crescente, com esse foco entre essas regiões que chamamos de regiões áridas. Então fica um pedido de oração também para a igreja, para que Deus possa nos abençoar, dando segurança nas viagens, entradas em alguns países, são países fechados, outras regiões não são assim tão dóceis, e especialmente ter contato com esses missionários, estes plantadores de igrejas, que estão nos lugares mais inimagináveis, pregando o Evangelho de Jesus, e que precisam de um pouco mais de treinamento e muito mais de encorajamento na palavra de Deus. Então orem conosco para que em 2014 as portas continuem abertas em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia nesta noite, em Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9.
Nós leremos um versículo da palavra de Deus neste texto, Isaías capítulo 9. Este texto foi uma declaração profética de Isaías, feita 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Eu li algumas semanas atrás um escrito de John Knox em que ele dizia que as duas maiores prerrogativas do cristianismo são estas: conhecer Jesus Cristo e anunciar Jesus Cristo. Ele termina aquele seu artigo com esta pergunta: mas como poderemos anunciá-lo se nós não o conhecemos verdadeiramente? E veio à minha mente esta pergunta: quem verdadeiramente é o Senhor Jesus? Este é um dos assuntos mais emblemáticos, um dos assuntos mais narrados, mais descritos em toda a palavra. No Antigo Testamento, a promessa daquele que viria. No Novo Testamento, Jesus veio, ele está entre nós. Talvez por ser um dos assuntos mais emblemáticos, no capítulo 8 de Marcos, versículo 37, Jesus lança sobre os seus discípulos esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E ali algumas respostas mais triviais. Alguns pensam que o Senhor é João Batista, ou Elias, ou outro profeta, pensando em alguém da história de Israel que havia ressuscitado. Especialmente neste fim de ano, olhando as livrarias, olhando o Natal que passou há poucos dias atrás, tem me vindo esta pergunta à minha mente, ao meu coração: o que a nossa sociedade, o que o mundo ao nosso redor, e o que nós cristãos, crentes no Senhor Jesus, pensamos? Quem dizem os homens que eu sou? Pensamos ao respeito do Senhor Jesus. Se nós olharmos ao nosso redor, nós percebemos claramente que para muitos Jesus é tão somente um motivo de celebração. Natal, no dia 25, que se passou repleto de banquetes, de festas, de encontros, demonstra muito bem isso. O nome de Jesus muitas vezes nem é mencionado, nem é lembrado, é escanteado em um momento em que se projetam as luzes, as refeições, os sorrisos, os encontros e os presentes. Para muitos, em nossos dias, Jesus é tão somente motivo de celebração. Para outros, se nós entrarmos em algumas livrarias e bibliotecas, nós veremos que títulos e mais títulos de novos livros a respeito de Jesus são lançados a cada mês, mas não promovem ou promulgam Jesus como Salvador e Senhor, mas falam de Jesus como um guru, como um mestre, como aquele que tem uma metodologia que nos ensina a ter sucesso, a ganhar uma causa, a liderar uma equipe e assim por diante. Para esse, Jesus é apenas um exemplo a seguir. E para muitos outros, especialmente os cristãos, Jesus tem se tornado cada vez mais uma mera tradição. O motivo pelo qual se encontra um grupo de irmãos a cada semana, o motivo pelo qual se cantam os mesmos hinos, se lê a mesma Bíblia, se faz a mesma oração. O certo é que ao redor do mundo, Jesus, ele passa a ser cada vez mais apenas motivo de celebração, um modelo a seguir ou uma mera tradição. É interessante que Jesus ele é uma figura, um nome simpático, até mesmo fora dos arraiais cristãos. O budismo, por exemplo, diz que Jesus ele é um homem que se aperfeiçoou e alcançou o nirvana. A nova era diz que Jesus é um iluminado. Até mesmo o islamismo diz que Jesus é um profeta menor apenas que Maomé. Os cientistas dizem que Jesus foi um homem com alta capacidade comunicacional e de influenciar as outras pessoas em sua sociedade. Mas quem verdadeiramente é Jesus? Quem verdadeiramente é Jesus? Eu gostaria de lançar sobre o seu coração e o meu coração nesta noite esta pergunta, para nós encerrarmos este ano e começarmos o ano seguinte,
seguindo, adorando, conhecendo, anunciando Jesus Cristo verdadeiramente revelado na palavra de Deus. Fiquemos de pé, portanto, por mais um instante, para lermos a palavra de Deus em Isaías. Isaías capítulo 9. Leremos apenas o versículo 6, que nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Podemos ler todos juntos estas belíssimas palavras? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós nos reunimos neste fim de ano, porque nós precisamos desesperadamente do Senhor em nossas vidas. Nós não estamos aqui, ó Deus, nesta igreja, neste domingo à noite, apenas por uma mera tradição. Aqui nós não estamos reunidos apenas para encontrar irmãos queridos. Nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor, nós precisamos do Senhor e nós desejamos sinceramente seguir o Senhor. A Tua palavra, ó Deus, revelada ao longo dos milênios. Palavra viva. Palavra, ó Deus, que cai na nossa mente, transforma nosso coração e tem esta capacidade única de transformar os nossos passos. Ó Deus, nós oramos para que uma vez mais o Senhor possa nos despertar, nos encorajar, também, Senhor Deus, nos desafiar. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar, irmãos, com as suas Bíblias abertas comigo. Neste texto em Isaías capítulo 9. Neste texto que nós lemos, ele está bem alojado em uma época de tremendos conflitos no povo de Deus, por dentro e por fora. O rei Acaz, ele reinava sobre Judá, e a cidade de Jerusalém, o epicentro daquele reino, estava sob forte ataque dos assírios. Ao povo de Deus, 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, o povo de Deus estava vivendo épocas de calamidade, de caos, de melancolia, de angústia, em que não se sabia muito bem o que estava por vir. Havia tamanha incerteza que no capítulo 7 deste livro, nós vemos que muitos daquele povo de Deus, eles deixavam Jerusalém à procura de um refúgio. O rei Acaz, aquele homem do qual se esperava uma palavra de Deus, um encorajamento para o povo, ele passa a descrer em Deus, ele passa a se esquecer de Deus, e em todo o capítulo 7 do livro de Isaías, nós vemos uma exortação, uma admoestação de Deus ao rei Acaz. No capítulo 7, no versículo 9, Isaías pergunta em nome de Deus ao rei, dizendo: se não credes, certamente não haveis de permanecer. Ou seja, Deus está declarando aqui ao longo do capítulo 7, que Deus espera daquele rei não apenas um seguir de regras, um seguir de tradições. Deus espera que o rei creia em Deus, no poder de Deus e no livramento de Deus. No capítulo 8, nós podemos também ler uma exortação de Deus, não ao rei especificamente, mas ao povo de Deus. E Deus, ele exorta o seu povo, Deus admoesta o seu povo. No capítulo 8, nós encontramos o encerrar desse capítulo, no versículo 22, com sérias palavras, que dizem: e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Ou seja, esse contexto é um contexto de caos, é um contexto de incerteza e de profundas dores. O povo não sabe o que está por acontecer.
Deus, portanto, ele levanta no capítulo 9, Isaías com a palavra do Senhor. E o capítulo 9 é um capítulo cheio de esperança, porque depois das admoestações, depois do embate dos assírios, depois da calamidade social, depois da angústia da alma, um homem de Deus, Isaías, se levanta dizendo: eu tenho uma palavra de Deus para o povo. E o povo então se reúne ao redor de Isaías com aquela expectativa, com aquela ansiedade. Certamente alguns esperavam que Isaías pudesse apontar um novo general, que pudesse levantar um novo exército e pudesse, portanto, confrontar os inimigos. Talvez alguns esperassem que Isaías pudesse não apontar um general para uma batalha, mas declarar que Deus iria intervir miraculosamente, talvez derramar fogo do céu e queimar os inimigos, os assírios. Ou talvez alguns mais desesperados, eles esperassem apenas que Isaías lhes apontaria um refúgio, um escape. Corram para tal lugar para salvarem as suas vidas. E é nesse contexto que nós nos encontramos no capítulo 9, no versículo 6, que nós lemos aqui neste texto, nessa noite. Isaías, portanto, perante essa expectativa do povo desesperado, de Deus ao seu redor, Isaías não fala sobre um general, Isaías não fala sobre um milagre, Isaías não fala sobre um escape, um refúgio, uma outra cidade. Isaías fala sobre uma criança. E ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O que Isaías está declarando aqui, meus irmãos, que certamente era algo tremendamente difícil do povo de Deus, 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, muito difícil aquele povo compreender. Mas o que Isaías está declarando é que a solução para a humanidade, a solução para a angústia de todo o coração, de todo homem, ao longo de toda a história, não se encontra em reis, em armamentos, em exércitos, em líderes, em nações, em ideias, em cientistas, em escapes, mas se encontra em uma criança, se encontra no Senhor Jesus. A solução para a aflição do seu coração nessa noite não está em um medicamento revolucionário que há de vir. Não está em homens líderes, nem pastores, nem pregadores. Não está em grandes líderes mundiais. Não está em um armamento bélico, em uma organização social, nem mesmo no governo. A solução para o meu coração e o seu coração se encontra unicamente no Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. E é justamente sobre isso que Isaías falava nestes 7 séculos antes do Senhor Jesus nascer. Meus irmãos, quem é o Senhor Jesus? Quem verdadeiramente é o Senhor Jesus? Eu gostaria de olhar com vocês este versículo. Alguns hebraístas nos dizem que esse versículo abriga a história, abriga a palavra sobre a soberania e a identidade do Senhor Jesus. E verdadeiramente é assim, porque este versículo começa com essa expressão: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É interessante notarmos essas partículas hebraicas. Não nos diz o texto que um menino simplesmente nasceu. Nasceu em uma ideia, nasceu em um outro mundo, nasceu de maneira abstrata, nasceu em um conto mítico. Mas um menino nos nasceu. Jesus nasceu em nosso mundo. Jesus nasceu em nossa história. Jesus nasceu no nosso caminho. Jesus nasceu para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio que esta primeira frase, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, aponta de maneira bem específica para a humanidade do Senhor Jesus e para o Senhor Jesus como um cumprimento da promessa de Deus. E se eu pudesse aqui sintetizar nessa noite, em primeiro lugar, eu diria que Jesus é justamente este. Jesus, ele é
o cumprimento da promessa de Deus. Deus nos disse que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Haveria um que reconstruiria a ponte entre a humanidade caída pelo pecado e o Criador, o Deus amoroso. Haveria um que iria convocar o povo de Deus ao seu Deus. Haveria um que iria trazer justiça aos injustiçados, paz aos aflitos. Haveria um que iria não apenas libertar a humanidade, todo aquele que crê, das suas cadeias e dos seus cárceres físicos, mas libertaria também o coração e a alma. Haveria um que iria guiar o povo de Deus, não apenas nesta vida, mas em toda a eternidade. E diz a palavra de Deus, este um é Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, Jesus Cristo, meus irmãos, é o cumprimento da promessa de Deus. É um que viria, que foi falado, proclamado, profetizado por Isaías, 7 séculos antes dele nascer, que seu nome é proclamado, reconhecido, exaltado, ainda em nossos dias. Jesus Cristo é o único. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, Paulo ele diz que Jesus ele é a primazia da criação. E quando Paulo diz a essa igreja e também a nós que Jesus é a primazia, aqui ele utiliza a expressão grega prototokos. Significa que Jesus ele é único, ele é singular. Significa também que Jesus ele é maior, não há ninguém maior do que Jesus. E significa também que Jesus é o alvo da criação. Portanto, o universo existe por causa do Senhor Jesus e para o Senhor Jesus. Jesus é a primazia, não há ninguém como Jesus. Jesus é a primazia, não há ninguém maior do que Jesus. Jesus é a primazia, ele é o motivo da existência do universo. É o motivo de nós existirmos, ele é o motivo de nós estarmos aqui nesta noite. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, Jesus Cristo não é presentes, festas, banquetes. Jesus Cristo não é tão somente um exemplo a seguir, um guru, um mestre. Jesus Cristo não é um iluminado, um conto, uma ideia, uma abstração. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus que nasceu historicamente neste mundo, na nossa história, no nosso caminho, nos nossos passos para a salvação de todo aquele que crê. É importante nós nos lembrarmos dia a dia quem é Jesus, porque a nossa fé tem sido cada vez mais combatida. Eu percorro algumas igrejas e frequentemente os jovens me procuram dizendo: Ronaldo, ore por nós, porque nós somos combatidos frontalmente durante os nossos cursos universitários. A nossa fé é combatida. E eu costumo tentar lembrar estes jovens que o combate à fé cristã é algo antigo. Se nós lermos a história da igreja, nós vamos perceber que já no final do 1º século havia o ebionismo. Estes ebionitas, eles eram um segmento do cristianismo que dizia que cria em Jesus, aceitava Jesus, seguia Jesus. Jesus, ele era um homem que nasceu na nossa história, mas não era Deus. Estes eram os ebionitas. Jesus, ele nasceu na nossa história. Jesus, ele foi crucificado em uma cruz. Jesus andou conosco, mas Jesus não é Deus. Dizia os ebionitas no final do 1º século. Aliás, no final do 1º século e já especialmente no início do 2º século, havia também os gnósticos cristãos. Os gnósticos cristãos diziam alguma coisa diferente. Eles diziam assim: Jesus Cristo é o Salvador de todo mundo. Jesus Cristo, ele não é apenas Salvador, mas é também Senhor. Mas Jesus Cristo não é um ser, Jesus Cristo é uma ideia. Se você seguir essa ideia mística, essa ideia abstrata, se você seguir esse conceito, você consegue se salvar.
Mas Jesus não é um ser, não é uma pessoa e não demanda um relacionamento pessoal. Isso já no início do século II. Aliás, no meio, para o final do século I, havia também os agnósticos. Portanto, 3 principais enfrentamentos da fé cristã, já entre o primeiro e o segundo século. Os ebionitas, que diziam Jesus não é Deus. Os gnósticos cristãos, que diziam Jesus não é uma pessoa. E os agnósticos, que se diziam agnósticos cristãos. Eles diziam o seguinte: nós cremos em Jesus, mas só naquilo que for comprovado cientificamente. Então, notem vocês, universitários, que essa história é antiga. Nós cremos em Jesus, mas só naquelas porções comprovadas cientificamente. Como artigo de fé, nós não cremos. E é por isso que nós precisamos, dia após dia, culto após culto, domingo após domingo, nos relembrarmos quem é o Senhor Jesus. E em primeiro lugar, eu gostaria que ficasse gravado no seu coração e também no meu coração, que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Mas é interessante, olhe comigo o versículo que nós lemos, versículo 6. Esse versículo dá um salto conceitual inimaginável da primeira para a segunda frase. Porque a primeira frase complexa fala a respeito de uma criança, Jesus homem, Jesus encarnado, dá até a ideia de fragilidade, porque é uma criança, um menino que nasceu. Mas na segunda frase, a profecia começa: o governo está sobre os seus ombros. Deixa bem claro que Jesus é homem sim, que Jesus nasceu como criança sim, que Jesus, ele percorreu este pó da nossa história sim, mas este não é apenas Jesus, o homem, esse Jesus é também Deus, ele é Senhor do universo. Se eu pudesse aqui sintetizar, eu diria que em primeiro lugar, Jesus, ele é o cumprimento da promessa de Deus. Em segundo lugar, Jesus é o rei de todo o universo. Porque o governo está sobre os seus ombros, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, a soma dos impérios que já se enraizaram nessa história, a soma de todos os exércitos que já marcharam, dos reis que já reinaram, dos cientistas que já se pronunciaram, de toda a arte e de toda a ciência e de todas as invenções, não chega aos pés da influência de apenas um homem na história da humanidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Porém, é fato que Jesus, ele não é apenas Salvador, ele é também Senhor do universo, Senhor das nossas vidas. E eu digo isto porque muitos querem olhar para Jesus como um possível salvador de suas vidas, mas pouquíssimos querem abraçá-lo como Senhor. Muitos esperam de Jesus um salvamento, uma salvação, uma ação de libertação. Poucos querem seguir os seus mandamentos. E talvez seja justamente isto que separe os admiradores dos discípulos. Os admiradores veem Jesus, quem sabe homem, quem sabe até mesmo Deus encarnado, que morreu naquela cruz, mas apenas admiram, apenas reconhecem o seu valor, apenas entendem o que ele veio fazer. Discípulos seguem Jesus, não apenas como Salvador, mas como Senhor absoluto de suas vidas. Meus irmãos, John Knox nos diz que reconhecimento de Jesus como Senhor absoluto de todas as coisas é uma das maiores necessidades diárias de todo crente. Eu costumo pensar que reconhecer Jesus como Senhor do universo e Senhor das nossas vidas nos traz 3 efeitos concretos, sólidos, bem imediatos. Quando eu reconheço, quando eu entendo, quando eu creio que Jesus é Senhor do universo, eu passo a descansar mais em Deus. Concordam com isso, irmãos? Quando eu entendo e creio verdadeiramente
que eu não sei o que me espera 2014, mas 2014 está nas mãos de Jesus. Quando eu sei e entendo que a minha saúde não está nas mãos dos médicos, nem dos medicamentos, mas do Senhor Todo-Poderoso. Quando eu entendo e creio e abraço e reconheço que a minha família, com todas as suas virtudes e todos os seus desafios, minha família não está nas minhas mãos, mas está nas mãos do Todo-Poderoso, eu passo a descansar mais em Deus. Crer que Jesus é o Rei do Universo nos leva a descansar em Deus. Aliás, eu não sei o que você faz quando você está angustiado, quando você está talvez ansioso. Diversas pessoas fazem diversas coisas, diferentes coisas, não é isso? Eu gosto de repetir que eu leio os Salmos de Davi. Se meu coração está aflito, eu gosto de ler os Salmos de Davi. Isso porque alguns anos atrás eu percebi que em seus salmos, Davi, às vezes, aliás, frequentemente conversa com Deus. É uma conversa diretamente com Deus. Davi em seus salmos, em seus cânticos, ele diz: Deus é o meu Deus. Fala a Deus que o teu servo ouve. Davi conversa com Deus. Há outros momentos em seus salmos que Davi não conversa com Deus, mas Davi conversa com o povo de Deus. Já notaram isso? Diz: volta Israel para o seu Senhor, Deus é o seu único Senhor. Davi está conversando com o povo de Deus, mas há momentos em seus salmos que Davi não conversa com Deus, Davi não conversa com o povo de Deus, Davi conversa com o seu próprio coração, com a sua própria alma, talvez relembrando a sua alma da bondade de Deus. Ele diz: descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. E meus irmãos, neste fim de ano, eu gostaria de te encorajar em nome de Jesus, a você crer que Jesus verdadeiramente é o Senhor do universo e descansar em Deus. Descansar em Deus e talvez pregar mais para a sua própria alma, entrar no seu quarto, numa segunda-feira pela manhã, olhar para o espelho, conversar com a sua alma, ensinar seu coração, dizendo: descansa minha alma, descansa meu coração em Deus, porque Jesus é o Rei do universo. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que escape da sua atenção. Não há nada que esteja além do seu poder. Não há nenhum coração que seja demasiadamente duro que Jesus não possa quebrar. Não há nenhuma família que esteja demasiadamente quebrada ao meio que Jesus não possa reunificar. Não há nenhuma pessoa que esteja demasiadamente distante de Deus, desviada dos caminhos de Deus, que Deus não possa trazer de volta. Não há nenhuma tribo que esteja distante demais que Deus não possa alcançar. Não há nenhuma pessoa que esteja caída demais que nesta noite Deus não possa levantar. Não há nenhum coração que esteja aflito demais que Deus não possa colocar novo ânimo, novo fôlego, nova força, nova alegria, em nome do Senhor Jesus. Na verdade, à medida que nós cremos que Jesus é o Rei do universo, este é um resultado objetivo, nós passamos a descansar mais em Deus. O segundo resultado é este: no momento em que nós passamos mais e mais a crer que Jesus é o Rei do universo, nós passamos a esperar mais coisas de Deus. Às vezes nós esperamos pouco de Deus porque nós nos esquecemos que Deus é Deus, o Senhor de todas as coisas. Às vezes passamos a viver vidas espiritualmente medíocres porque nos esquecemos que Deus pode todas as coisas. Paramos de orar, paramos de crer, paramos de ter expectativa. Meus irmãos, quando nós cremos cada vez mais que Jesus, Ele é o Rei de todo o universo, nós voltamos a sonhar, nós voltamos a esperar,
nós voltamos a orar com fé, nós voltamos a falar: Senhor Deus, há 5 anos que eu faço essa oração, quem sabe Deus não há de respondê-la nos próximos dias. Senhor Deus, há 7 anos meu lar está destruído, quem sabe no ano que vem não será o ano da restauração de Deus em sua casa. Senhor Deus, há 3 anos que eu espero ser liberto deste pecado, quem sabe nesta noite Deus não traga sobre a sua vida libertação. Crer que Jesus é o Rei do universo nos faz descansar, por um lado, por outro lado nos faz ter grande expectativa. Eu acho que em terceiro lugar também nos faz obedecer mais a Deus. Descansar mais em Deus, esperar mais de Deus e obedecer mais a Deus. Porque quando nós verdadeiramente cremos que Jesus é o Rei do universo e o Rei da nossa história e o Rei da nossa vida, nós passamos a desejar obedecer mais a Deus em nosso dia a dia. Nós paramos de brincar, às vezes, com as coisas sérias que estão ao nosso redor. Se você tem alguma amargura no seu coração, não encerre este ano amargurado em nome do Senhor Jesus. Se você está rompido com alguma pessoa, em nome de Jesus, não termine este ano rompido. Procure essa pessoa, perdoe, peça perdão, reconcilie, dê um abraço. Perdoe e deixe para trás em nome de Jesus. Se há algum pecado que está tenazmente lhe assediando dia a dia, em nome de Jesus, não termine este ano neste pecado. Entregue nas mãos de Deus, peça a força a Deus e caminhe em santidade de vida. Se no seu namoro não é um namoro santo, não termine este ano desse jeito. Se você não conduz bem a sua casa, ou seus negócios, ou seus impostos, ou seu comércio, ou seu relacionamento, ou seu coração, em nome de Jesus, a igreja de Cristo é chamada a obedecer a Deus. Fé cristã, meus irmãos, não é um passeio no parque. Fé cristã não é fácil. Fé cristã é descansar. Fé cristã é esperar. Mas fé cristã é também obedecer a Deus. E não se obedece a Deus sem renúncia. Preste atenção, olhe para mim nesse momento. Não se obedece a Deus sem renúncia. Efésios capítulo 2 nos diz que a carne, mundo e diabo lutam contra nós. Vocês se lembram do texto. Às vezes me dá a impressão que os 3 orquestram investido ao mesmo tempo, não é isso? A carne é a vontade de pecar, simplesmente falando. O mundo são aqueles que nos ajudam a pecar. Ninguém precisa se esforçar muito para pecar, o mundo nos ajuda. E o diabo é aquele que nos quer ver pecando a cada dia. Portanto, a vontade de pecar, o que nos ajudam a pecar, e aqueles que batalham contra a santidade em nossas vidas, meus irmãos, estão contra nós. Mas em nome de Jesus, não termine este ano prostrado. Deus pode te levantar, Deus pode te perdoar, Deus pode te reanimar. Talvez haja alguém aqui nesta noite que pensou até mesmo em deixar tudo, abandonar tudo, tomar o outro caminho. Talvez haja alguém aqui nesta noite que em seu coração, apesar dos sorrisos, dos abraços que foram dados aqui antes do culto começar, mas só Deus conhece o coração. Talvez haja alguns aqui que estejam dizendo em sua alma: eu não aguento mais. Viver assim eu não consigo. Jesus Cristo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é o seu libertador. Portanto, Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Mas não só isso. Jesus é o Rei do universo. Mas é interessante que o versículo ele continua. Porque um menino vos nasceu. Cumprimento da promessa de Deus. O governo está sobre os seus ombros. Ele é o Rei de todo o universo. E ele tem nome. Aliás, ele tem nomes. Eu poderia dizer, talvez, tentando aqui sintetizar, quem é Jesus?
Jesus é o cumprimento da promessa de Deus, é o Rei do universo, e Jesus é o nome acima de todo nome. Porque diz a palavra de Deus, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Meus irmãos, Jesus como homem foi visto, abraçado, caminhou no pó, sentou, comeu peixe, comeu pão. Mas Jesus como um Deus é indescritível, é insondável, é inacessível, é infinito. No Antigo e no Novo Testamento, Jesus tem mais de 200 nomes e títulos. São 200 maneiras que Deus usa para nos fazer tentar compreender um pouco sobre quem maravilhosamente é Jesus. 200 nomes e títulos. Eu gosto muito da história da Igreja Moraviana, e no final do ano de 1741, a Igreja Moraviana criou um costume de a cada fim de ano terminar o ano recitando alguns nomes do Senhor Jesus. São mais de 200, mais de 200. Eu escolhi aqui nessa noite, não escolhi os 200, fiquem tranquilos, mas eu escolhi 30, para nos relembrarmos do nome acima de todo nome. Quem é Jesus? A pergunta emblemática de Jesus a seus discípulos em Marcos capítulo 8, quem dizem os homens que sou eu? Depois de especulações, Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? É o primogênito de toda a criação, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor de todos, luz do mundo, príncipe da paz, Filho de Deus, Filho do homem, palavra de Deus, palavra de vida, o verbo que se fez carne, o alfa e o ômega, o Emanuel, o eu sou, verdadeiro Deus, autor e consumador da nossa fé, pão da vida, redentor, bom pastor, cordeiro de Deus, mediador, refúgio, ressurreição e a vida, salvador, caminho maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. É a Ele que nós conhecemos, é a Ele que nós seguimos, é a Ele que nós servimos. Jesus, Ele é o cumprimento da promessa de Deus, Jesus é o Rei do universo e Jesus é o nome acima de todo nome. Não há ninguém como Jesus, ninguém como Jesus. Eu gostaria de encerrar, eu aprecio muito biografias de homens e mulheres usados por Deus para influenciar outras pessoas. E nesses dias, relembrando um pouco a biografia de um homem usado para libertar um país, a África do Sul. Eu estive na África do Sul pouco tempo depois do fim do apartheid, aquela segregação racial que separava brancos e negros. A diferença logo depois do fim do apartheid foi uma diferença fantástica. Brancos e negros agora partilhavam as mesmas ruas, as mesmas lojas, as mesmas escolas e as mesmas igrejas. Não era assim antes. Um homem usado para que aquilo acontecesse, o fim daquela miséria social acontecesse, foi um homem chamado Nelson Mandela. Mandela nasceu em uma aldeia e ficou bem conhecida em todo o mundo recentemente. Uma aldeia remota na África do Sul, aos 7 anos de idade. Ele passou a frequentar uma escola missionária da igreja metodista. Ali ele foi educado. Aos 15 anos de idade, ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Em pública profissão de fé, ele diz que quer ser usado por Deus em seu país. Jovem,
Nelson Mandela passa agora a estudar direito, se forma, se torna advogado, milita pelas causas dos direitos humanos, da liberdade e igualdade racial, e ele finalmente é preso, ainda bem jovem. Nelson Mandela, ele passa 27 anos na prisão, em Robben Island. E ali, durante aqueles 27 anos, ele teve tempo de sobra para fazer aquilo que muitas vezes aprisionados, seja fisicamente ou emocionalmente, nós fazemos. Tempo de sobra para se amargurar. Depois de 27 anos de prisão, ele é solto. E ao sair daquele cárcere, ele tinha uma decisão, tinha uma escolha. Ele poderia sair amargurado, irado, rancoroso, querendo revanche, ou ele poderia apenas perdoar no nome do Senhor Jesus e começar um novo capítulo na vida daquele país. Nelson Mandela resolveu perdoar. Aliás, depois de sair, 1 ano e meio depois de sair da prisão, em uma igreja metodista, ele deu um testemunho dizendo que ele resolveu perdoar porque mesmo saindo daquele cárcere, se ele não deixasse para trás a amargura, ele continuaria prisioneiro. E é assim também conosco. Nelson Mandela sai agora não apenas como um ex-preso político, mas como um mito nacional, aclamado, aplaudido. Era alguém que toda a África do Sul queria seguir. Ele seria eleito presidente com uma maioria esmagadora, e Nelson Mandela ele poderia, portanto, escolher qualquer vice-presidente para a sua chapa, para ser vice-presidente e governar com ele. Ele não escolhe nenhum dos seus amigos, ele escolhe de Klerk, aquele que era o presidente antes dele, branco, aquele que foi o seu carcereiro, que foi o responsável por anos e anos da sua prisão, não escolhe outro, ele escolhe de Klerk e o convida. Não sei se os irmãos já assistiram algum movimento de Mandela na África do Sul, na televisão, mas frequentemente, quando ele se postava em uma mesa oficial, agora como presidente daquela nação, antes de se sentar, ele puxava a cadeira para de Klerk se sentar, seu vice-presidente. Depois que de Klerk estava ali confortável, ele então se sentava e passava a falar. Ele não escolheu a amargura, não escolheu o preconceito, não escolheu a revanche, não escolheu a ira. Ele escolheu o perdão na força do Senhor Jesus. A África do Sul foi tremendamente transformada por causa da vida de um homem que Deus transformou. E para que nós possamos, meus irmãos, neste fim de ano, não apenas sermos transformados, mas usados por Deus para transformar, nós precisamos, como dizia John Knox, precisamos conhecer Jesus e precisamos anunciar Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Jesus é o Rei do universo. Jesus é o nome acima de todo nome. Portanto, nós conhecemos Jesus. Resta-nos proclamar Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Gostaria de orar com você nesta noite. Nós estamos a 2 dias do encerramento de mais um ano. Alguns chegam ao fim do ano cansados, que é normal. Mas outros chegam angustiados de alma, de espírito, talvez precisando tomar uma decisão na presença de Deus em suas vidas. Uma decisão de orar mais, uma decisão de ler mais a palavra, uma decisão de obedecer mais a Deus, uma decisão de ser mais crente em sua casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, nos negócios, nos relacionamentos. Uma decisão de não permanecer caído, mas buscar a força do Senhor para se levantar. Uma decisão de deixar para trás aquilo que não pertence a Deus. Ou talvez uma decisão de se engajar mais no reino de Deus, de pregar mais a palavra, de ser mais sal da terra, de ser mais luz do mundo, de procurar os pastores dessa igreja nessa próxima semana dizendo: eu quero trabalhar, no que eu posso ajudar. Uma decisão de falar de Jesus para o vizinho, para o conhecido, para o parente, para o desconhecido. Uma decisão de fazer algo que Deus deseja que você faça já há algum tempo.
Mas a vida é muito corrida, as demandas são constantes e o tempo vai passando. Ore ao Senhor nesse momento. Coloque-se na presença do Altíssimo nesse momento, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Oremos ao Senhor. Fiquemos de pé, irmãos, uma vez mais. Oremos ao Senhor. Deus, nós somos imensamente gratos ao Senhor por Jesus em nossa história e por Jesus em nossas vidas. Aquele que cumpriu a promessa dada pelo Senhor à humanidade, aquele que é o Rei de todo o universo, é o Rei das nossas vidas, é o Rei dessa igreja, é o Rei das nossas casas. E aquele que é o nome acima de todo nome. E é o nome, e perante o nome de Jesus, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará um dia que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós queremos fazer isso diariamente enquanto vivemos. Nós que conhecemos a Tua palavra, nós que conhecemos o Senhor, nós que fomos salvos pela graça e misericórdia do Senhor, graça que nos alcançou em Jesus. Ó Deus, nós queremos orar como igreja aqui reunida, em nome de Jesus, por aqueles que precisam deixar alguma coisa para trás. Talvez uma amargura, um desentendimento, uma mágoa, um embate com uma pessoa, uma família, um colega. Talvez deixar para trás um pecado, um vício, um costume que não agrada o teu coração, uma prática, um comportamento, um jeito de ser. Talvez deixar para trás, Senhor Deus, algo que é invisível para muitos, mas que prende o coração, sufoca a alma e não permite que o crente possa prosperar espiritualmente. Deus, nós oramos para que o Senhor possa fortalecer aqueles que nessa noite entendem no Senhor Jesus que algo precisa ser deixado para trás. Nós queremos também orar em nome de Jesus por aqueles que se sentem extremamente enfraquecidos agora nessa noite. Aqueles que, apesar dos sorrisos e abraços, das aparências, mas em sua alma e coração estão gritando: eu não aguento mais. Senhor Deus, nós queremos orar para que o Senhor possa fortalecer os enfraquecidos, possa encorajar os aflitos, possa levantar aqueles que estão cansados, possa perdoar aqueles que estão em pecado e possa dar um fôlego novo para aqueles que pensam que tudo já passou, tudo já se perdeu. Senhor Deus, nós queremos orar por cada família aqui representada em nome do Senhor Jesus. Livra-nos do mal. Livra-nos também de corrermos atrás do vento, de gastarmos o nosso tempo, as nossas energias, o nosso dinheiro com aquilo, Senhor Deus, que é fútil, com aquilo que não tem real valor. Senhor Deus, derrama também da Tua graça, como o Senhor já tem feito sobre essa igreja, sobre os pastores, presbíteros, líderes, aqueles que estão à frente de cada ministério, Senhor Deus, nessa igreja, cada crente. Senhor Deus, que nós, filhos do Senhor nessa igreja, nos sintamos revigorados no Senhor nesses últimos dias do ano. Que, ó Deus, o que encha a nossa mente e o coração não sejam as festas de fim de ano, ou presentes, ou encontros, mas que seja o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Aqueles que vão trabalhar, aqueles que estarão na igreja, aqueles que vão passear, vão para uma praia, Senhor Deus, que todos os corações sejam cheios, cheios, é do nome acima de todo nome. É a nossa oração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Deus abençoe, irmãos. Podem se assentar.